Bom dia a todos, né? Estamos no grupo Nem Céu Nem Inferno, quase acabando. Estaríamos no quinto ponto, né, da lei da justiça divina, mas a pedidos faremos o quarto novamente para esse ser ignóbil que nos acompanha e perturba a vida, chamada Sueli, né? Então eu vou ler um pouquinho, porque é muito pouco que a gente lê mesmo, né? Não chega nem a dar sede. Ela já vai interromper, quer ver? Olha a cara dela. Meu Deus do céu. Vou ler um pouquinho então. Para os novatos aí, a hora que você quiser, interrompe, tá? Tava lendo, perguntar da palavra, do termo, não entendi nada, né? Ponto quarto. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Vamos dar uma olhada na nota, né? Na nota que é do Paulo, do editor, enquanto consequência natural, a punição ressignificada na doutrina espírita é o sofrimento moral do espírito, que é inerente à imperfeição. Só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência, em virtude de sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito, que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio e deve dele sair, retornando ao bem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Ok? O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Tem uma outra nota aqui, que é sobre essa frase. A consequência do mal convertido em hábito adquirido está na sua inerência ao sofrimento moral, né? De modo que, enquanto permanecer o hábito, o sofrimento será contínuo e o espírito imperfeito terá sua atenção concentrada incessantemente como estímulo para que se arrependa e o supere, né? Deve incomodar, né? Você não consegue tirar da cabeça o negócio, fica o tempo todo pensando naquilo, né? Fala, Sueli. Ele fica estacionado, né? Eu não, aí eu acho que a Naquela. palavra é focado mesmo, né, Sueli? Tipo assim, imagina você cometer um erro, botar a cabeça no travesseiro, ou pior, o travesseiro gruda na cabeça o dia inteiro. Fica ali você só pensando no É, erro o tempo todo. É, é só pensar no item 1 aí, né? O item 1 fala: a alma e o espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Isso. Como o espiritismo agora, o pessoal anda lendo? Ah, você vai voltar para pagar, você vai voltar como castigo. É o contrário. Você volta para aliviar o sofrimento. E quando você está lá, Você você fica o está tempo todo 24 pensando. horas, você está 24 horas focado naquilo que você é. Não tem como fugir. Aqui não. É bem Aqui lembrado. não. Verdade, o Conde. Aqui não. Não, Aqui é o contrário. Você tem um refrigério. Ah, mas por pior que seja a situação aqui, porque o Espiritismo vai definir uma coisa muito que só ele define: existe o sofrimento moral. É o sofrimento moral maior. E para Rustang, ele trabalha o inverso. Jesus não tinha sofrimento físico, mas tinha sofrimento moral. Ele sofria conosco. O que é um absurdo dizer que Jesus tinha sofrimento moral. é. Para ele, Jesus tinha sofrimento moral, mas não tinha sofrimento físico. É absurdo. Nota como é absurda a ideia É. do sangue. E é o que vingou. Então, Mas hoje você. as pessoas veem hoje uma pessoa numa má situação financeira, uma pessoa com um defeito Problema de físico, família. alguma coisa, fala que esse cara aprontou. Em primeiro lugar, sim,
todos aprontamos, né? Mas o problema não é o físico. Quem vai romper com isso, na época que surge o Espiritismo, a gente vê, por exemplo, os românticos, eles vão romper com isso. O Victor Hugo, por exemplo, quando criou o Gorgonde de Notre Dame, O Homem que Ri e outros, ele mostra o quê? Nem sempre a aparência é o que vale. Por trás de um corpo deformado pode ter um anjo. E os românticos já trabalharam essa ideia. Veja o Corcunda de Notre Dame. Isso. Mas nota, o Corcunda de Notre Dame não era um indivíduo perfeito. Fisicamente. Estava ainda preso a algumas paixões, mas ele era, diante do restante da história, do cenário, o que ele era? Era o melhorzinho que estava lá. Não, aquele famoso, né? O do narigão, né? Cyrano de Bergerac, né? Isso já Também. é Edmond, como é que é o nome do cara? É a mesma Acho lógica. que é 1898, a peça a que mesma, é o exatamente a Rostand, mesma acho que é Rostand o nome. Edmond Rostand, Isso. o autor. O pessoal pensa que é Shakespeare. Não Eu já é vi um Shakespeare. monte de vezes o pessoal fala, o Cyrano de Shakespeare. Eu falo, peraí. Não é, Cyrano não. de Isso eu sei Shakespeare? que não é. Mas você falou uma coisa questão certa. Fala. que é interessante é justamente quem está sofrendo lá no plano espiritual chega aqui, só de ter um corpo que sente fome, sono, ele já desperta, já não fica tão focado Distrai você. Distrai, gente. Toda hora você sente fome, você tem que levantar para fazer Mas alguma o que coisa. distrai mais é o esquecimento. É verdade. Você é Você obrigado a esquece. esquecer o que você fez. Mas Obrigada, o problema, esqueci. você esquece, mas lá no íntimo, aquilo que você já despertou na sua consciência, quando você vai tomar Aquilo uma te atitude, algo te perturba. diz, não faz. Entendeu? E as pessoas não trabalham isso. A gente estava lendo, numa lição de Emmanuel, eu tenho o Joseph Grasset, eu até falei para vocês, um neurologista, que foi voto vencido, né? Em primeiro lugar, ele não entende nada de espiritismo. Vamos falar o português, mas ele não nega o fenômeno. Então, o fenômeno existe, mas ele tem uma coisa que, por exemplo, Freud não caminha nessa linha. Freud, Skinner, o pessoal que vai trabalhar na ideia da psicologia. O que ele trabalha? Olha, o indivíduo pode ser meio louco, que ele trabalha a ideia do meio louco, mas ele tem responsabilidade. A loucura não isenta ninguém de responsabilidade. Ela atenua. Então, ele trabalha um meio termo. Né? Como a gente fala assim, o cara é louco, mas não rasga a nota de 200. Já ouviu essa expressão? Sim. É mais ou menos por aí. Então, ele fala assim, olha, até um certo grau, nós não podemos falar que o cara é totalmente não responsável. Ele tem uma responsabilidade. E existem casos que não. Né? Dependendo do grau de autismo, não tem responsabilidade nenhuma. Mas tem alguns aí que, relativo, né? Se esconde sob a carapuça e abusa. Sim. E abusa. Que ninguém vai fazer. Como tem criança que abusa. Ela não tem o limite, por quê? Porque ela percebe que... Mas eu acho que a sua colocação foi perfeita. Tipo, é o inverso, né? O pensamento das pessoas é que é melhor estar aqui. Não, é melhor estar lá. Sempre foi. Aliás, Kardec avisa o tempo todo, né? O corpo é uma prisão. O nosso corpo é um exílio, é uma prisão. Então, qual é a dúvida que você tem de que é muito melhor no mundo... É muito melhor a gente tá desencarnado lá no mundo espiritual. Agora, se você cometeu algum erro, a sua punição é você mesmo que se dá. Não é eu. Se você cometeu... algum erro, algum o hábito, equívoco. Se você adquiriu o hábito errado. Um hábito errado, Porque o erro faz parte. O erro não tem problema. O erro, ele acontece aqui. E você supera e não aprofunda. Agora, se várias vezes você cometeu, é um hábito adquirido que virou uma imperfeição. Se você tem uma imperfeição, que não é, sempre é bom lembrar, né? Nem todos nós temos imperfeições, né? Começa aí. Se você tem uma imperfeição, você vai ficar se punindo o tempo todo.
Você vai ficar. Eu tava pensando, né? Porque ontem eu estava vendo uns trechos da Gênese, Sim. não adulterada, né? E o que você chega à conclusão? O Kardec, ele é um indivíduo da sua época e do seu tempo. Ele é um espírito evoluído, mas não é um espírito perfeito. E está preso numa personalidade do século XIX. Sim. Né? Não é que nenhum espírito... Quando um espírito está num certo grau de perfeição, por mais que a personalidade influencia, conforme ele vai conversando consigo próprio, ele se liberta daquilo lá. Então, ele já percebe, por exemplo, Jesus não estava preso na personalidade do século que ele nasceu. Ele estava além. Mas o Kardec não. O Kardec está preso numa personalidade do século XIX. Então, ele comete algumas análises limitadas. Mas, diante do restante, por exemplo, a ideia de raça, como ele tomava a ciência como uma bússola, a ideia de raça está superada. Primitividade, né, civilização, barbárie, não existe. Isso já estava superado. Mas ele aceitou porque a ciência oficial da época aceitava. Hoje ainda tem gente que aceita. Né? Tem muitos que trabalham. Essa ideia de que tem tanto os marxistas quanto os positivistas ainda trabalham com essa ideia. Que o indivíduo não está capacitado. Não está preparado. Né? Você vê, por exemplo, eu fico surpreso, não é nesse aspecto, eu fico surpreso quando você pega um cara da maçonaria e fala isso. Né? O pessoal da maçonaria, como o Mourão, que ele pega e fala assim, eu tenho sangue índio, tenho sangue não sei o quê, não sei o quê, mas eu tenho uma vantagem, eu sei minhas limitações. Quer dizer, ele está tomando um absurdo, pressuposto absurdo, que isso não tem nada a ver. Deixa eu tentar ajudar a Bruna aí. Bruna, quando quiser você pode fazer, ou então escrever, tanto faz. A Bruna perguntou aqui, esse hábito é o que acontece com os suicidas que escapam da vida ao lidar com sua dor? Olha, a gente tem a seguinte visão, o suicídio nada mais é que um erro que você comete, que é uma opção sua. É um erro como outro qualquer. A diferença é o seguinte, primeiro ponto, ele é um erro mais grave, depende de você. A gravidade, quem diz se é grave ou não, é primeiro o que você entende. Você tem consciência do que você está fazendo? Porque se você não tem consciência, vai passar batido. Você não vai nem perceber que você se suicidou. Se você tiver consciência, de acordo com o grau da consciência, se mesmo assim você resolveu cometer aquele erro, é um erro, tá? Vamos falar de uma vez. É um erro. Se você cometeu aquele erro, você vai se punir por ter feito aquilo. Porque o que acontece? Se você já não sabia, você vai passar a saber que você vai chegar lá, olha só o que acabamos de falar, vai ficar se focando o tempo todo nesse erro e outros erros que você fez. Quer dizer, se isso virou uma imperfeição. Se virou uma imperfeição, é porque você está consciente, primeira coisa. Então você fez um ato consciente, repetidamente. Durante vidas seguidas você se suicidou. Entendeu? Esse é um problema que só compete a você, porque é você que está se punindo. Todos os erros que a gente comete, todos os hábitos que a gente adquire, hábitos adquiridos são conscientes, tá? Quando você ouvir falar isso. Eles são somente nossos. Ninguém mais sabe, ninguém tem, ninguém julga, ninguém pune, ninguém nada. É contigo. Ninguém sabe. Você vai, você leva e traz, leva e traz, leva e traz, leva e traz. Então o suicídio não está carregado, assim, o espiritismo, na minha opinião, né, depois carregou o suicídio com o peso de um pecado monstruoso, e não existe isso. É um erro seu, como outro. Sabe, você errou quando você foi avarento numa certa situação, viveu a vida inteira podendo ajudar os outros e não ajudou, você errou da mesma maneira. Se você insistiu nisso, você criou um hábito consciente de agir daquela forma. Vamos pensar Complementem diferente. aí. Vamos pensar diferente. Quando nós estamos ainda na fase animal,
não somos espíritos. O que acontece quando tem um animal fica muito doente e é irreversível? O que esse animal faz? Ai. Sim, Ele se encaliça, se fecha e praticamente ele comete um suicídio, porque ele comete suicídio. Abrevia a vida. a vida dele. Não Justamente. come, ele abrevia a vida dele. Então você pode. Então, isso é a algo gente pode inconscientemente, seguindo os nossos instintos, sem ter consciência, cometer suicídio. Bem lembrado. É instintivo, é instintivo. Agora, qual que é o que diferencia o ser humano, né, o espírito do princípio espiritual? O espírito, ele já tem uma parte que o animal não responde. Ele tem a parte moral. Ele já é responsável pelos seus atos, o animal não. Então, por isso que o suicídio é errôneo. Porque você está perdendo a oportunidade de uma experiência. Agora, qual é o grau de responsabilidade sua perante um ato de suicídio? Se você for pegar aqui no Céu e Inferno, na segunda parte, tem o capítulo 5, que vai ter vários exemplos de espíritos suicidas. Inclusive, vai falar lá que se o espírito era para viver 80 anos, ele se mata com 75, ele fica 5 anos preso, está lá no Céu e Inferno. Isso mesmo. Está na segunda parte. Mas a segunda parte são comunicações de espíritos. Repara que na parte teórica, que é a primeira parte, que o Kardec vai trabalhar as informações da segunda parte, ele nem cita suicídio. Por quê? Porque não estava resolvida a questão. Ele não se debruça disso porque não existem elementos para determinar. Porque qual que é o problema nós? Nós queremos determinar. Sabe aquela coisa draconiana? Tênis, não. Ou seja, tipo lá, você roubou uma carteira, corta a mão. Não tem alguns estados islâmicos que é assim? É que é a questão do castigo, né? Que é a visão heterônoma. Essa é a visão heterônoma e não autônoma. Posso ler para vocês a pergunta? Só uma coisinha. A gente está lendo a Revista Espírita, fazendo o estudo dela, né? A gente está acabando o primeiro ano. E lá teve três suicídios. Um por amor, dois por amor e três, na verdade. E um que o cara foi encontrado morto, ele se matou. O suicida de Samaritana, que até está aí no Céu e Inferno. Ele. Tá. E é engraçado porque... Engraçado, entre aspas, né? Que São Luís, ele fala diferente, ele dá as instruções diferentes para cada um, justamente porque não tem uma instrução assim, se você vai morrer, se você se matar, você vai para o inferno, vai para o céu, vai ficar escuro 10 anos. Então, porque não existe Código Penal. Família, que não Justamente, existe. esse é o ponto. Aí ele fala assim, tem um que se matou por amor, né? Ele era apaixonado, acho que o Satiro já estava com a gente nessa época. Ele estava apaixonado pela menina e se matou na porta da casa dela, né? Ela não quis abrir a porta, ele se matou. Aí ele fala assim, valeu a pena ter se matado? Aí ele fala assim, não adiantou, por paixão sim, mas por amor eu não devia ter me matado. Mas aí o São Luís fala, a pena dele não vai ser tão pesada, ou a aflição que ele vai passar não vai ser tão pesada, porque ele fez uma coisa que ele estava ali pelos instintos dele, assim, ele não sabia, não tinha saída, né, naquela hora. E assim ele vai discutindo, cada um é de um jeito. Não tem uma coisa, cada pessoa é um universo, então, cada ser, né, cada espírito é um universo. Então não tem como você chegar e falar, não, esse aqui vai ser 5 anos, esse aqui vai ser tanto, né? É porque cada pessoa é um universo, é o que você acabou de falar. A pergunta 957 do Livro dos Espíritos fala justamente isso, gente. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento.
De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquelas em cursos, que o curso interromper. E aí ele vai explicando. E é justamente isso tudo que vocês estão falando. Não existe nada determinado. Você não sabe quem é. E não, outra, e você aquilo nem que sabe. O Conde falou, tem uma opção que é o seguinte, a pessoa não sofre nada. Por quê? Porque ela não tem nenhuma consciência. Ela vai pelo instinto animal dela. Satiro. Se ela for pelo instinto animal dela, de olha, eu não vejo saída mais, vou tomar essa atitude para abreviar minha vida, sem consciência nenhuma, ela não sente, ela não cometeu ela não reconhece o erro dela. Então, se ela não reconhece o erro dela, ela não sofreu. No caso, quando o Kardec afirma suicidas, ele está conversando com quem? Com o espírito que se suicidou. Certo? Então, ele tem certeza que o indivíduo se suicidou porque ele está dizendo que se suicidou. Aí, de repente, uma pessoa é dita que foi suicídio e não é. Como nós vamos saber se o indivíduo se suicidou ou não? Quantos homens não foram suicidados por aí? É verdade. Né, eu lembro, por exemplo... Suicidados é boa, só tira isso. Não, lembro de dois casos. Por exemplo, naquele livro, o livro é péssimo, mas a ideia do suicídio lá é muito boa. O cara, ele pega, acho que é na carne, o romance A Carne de Júlio Ribeiro, o cara se envenena. E num determinado momento, quando ele já tomou aquela dose que já era fatal, ele não quer mais. Só que ele não consegue mais passar a comunicação para poder dizer o que está acontecendo com ele para evitar a morte. Então ele tomou o veneno, mas ele se arrependeu e queria evitar. Né? É suicídio em tarde. Outro caso, numa sessão espírita, o cara jurava que o pai dele tinha se suicidado. Depois de um tempo, o pai veio se comunicar, não, eu estava querendo fugir do hospital e ele estava num surto, que ele achava que ele estava no primeiro andar e ele estava no 8º. Suicida? Como você sabe se era suicida? Qual era a ideia do espírito na hora? A ideia era escapar do Eu acho que o ponto central é o seguinte, é que a gente pare com o entendimento de que isso, que é da visão heterônoma... Nossa, eu fiquei impressionado. Uma vez estava a Rosângela, lá num grupo que nós tínhamos de magnetismo, e de repente alguém falou olha, vocês podem fazer uma prece aí, porque o fulano tal se jogou lá no viaduto e se suicidou. Nossa, um dos membros nosso já condenou o cara, mas ele sofreu mesmo, porque ele fez a família toda sofrer, o cara já... Quer dizer, em vez de fazer uma prece para aliviar a coisa, ele condenou mais ainda. Como se tem de sofrer mesmo, porque está fazendo todo mundo aqui sofrer que ficou. Quer dizer, é justamente absurda essa ideia. Não, em todos os sentidos. Agora, essa ideia de fuga, por que as pessoas têm uma raiva, né? As religiões, principalmente as religiões ancestrais do suicida? Porque é uma forma de escapar ao domínio dela também. O Lano escapou ao meu domínio. Os escravos que se suicidavam. É isso mesmo. Os escravos que se suicidavam. Nem por isso é justificado, né? Não é, mas por que o cara está condenando? Pelo ato em si? Não, perdi um escravo. Perdi um escravo. Ainda fica com raiva do cara. Vocês vão lembrar... Ou na época do século XIX, que é aquela coisa de morrer por amor. Né? Morrer por amor, justamente. Ultra-romantismo. Eu tenho uma frase do Machado de Assis que depois eu fico pensando, que o Machado de Assis, se a gente for pensar, o cara era negro, gago, epilético, tinha a aparência péssima. Era o bullying em pessoa. Nasceu filho de escravo. Nasceu filho de escravo. E um espírito de uma capacidade, de uma coisa de analisar, e ele fez uma frase que para mim é uma crítica. Ele fala assim, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Está criticando o suicídio. Olha, é melhor você ter uma decepção com certeza. do que cair de um terceiro andar. É um indivíduo que tinha tudo. E outra,
É um indivíduo que perturbava a sociedade, por quê? Ah, mas o Machado era conservador. Gente, ele era chamado de bruxo do Cosme Velho por quê? Por despeito dos outros. Porque, veja, é aquela história, é a mesma história do filme do Amadeus, né? O Mozart é do jeito que o cara coloca, que o Mozart não é nada disso, nem o Salieri. Mas o Salieri julgava, poxa, Deus favoreceu o Mozart e eu aqui. Então é inveja. Então o que o pessoal tinha no Machado de Assis? Inveja. Deixa eu tentar retomar aqui. Deixa eu fazer um fechamento. Vamos lá, estamos no quinto aqui, né? O ponto... Só uma coisinha que eu queria acrescentar aqui, que no comentário do Paulo, no final do comentário, ele põe assim, do Paulo Henrique, ele põe assim, ó, retornando ao bem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Não é ou, é tudo, ele tem que fazer os três. É os três, na ordem. É interessante isso, né? Ele não fala só que você se arrepende, aí você se prova, aí você reparou o erro. O que eu chamo a atenção sempre é o seguinte, quando você fez esse arrependimento, percebe que você não voltou ao neutro. Você alcançou a virtude. Exato. Você inverteu de uma imperfeição, fez um ciclo, só tem um ciclo de retorno, é sair da imperfeição e ir para a virtude. Você não volta ao neutro, agora eu vou começar de novo. Não. Você tá voltando, você está saltando, mudando para a virtude. Quer dizer, já teve suficiente imperfeição e sofrimento. Se você quer sair daquilo, você vai conquistar a virtude se você passar por isso, que é natural, né? Você pega nisso aí o Giordano Bruno, por exemplo. O Giordano Bruno era da igreja oficial, né, dita católica. E ele começa a se afastar, ele vai para a igreja protestante. Sim. Quando ele conversa com os protestantes, ele percebe os preceitos da protestante, o que ele vê? Que toda a igreja protestante fala, basta o arrependimento. E ele pega e fala assim, não, volto para a católica. Qual o erro do Bruno? O Bruno, ele pensou certinho, ele falou, vou voltar à católica, que a católica, por pior que seja, ainda prevê que você tem de ter a obra. Né? Não toda a católica, mas existe aquela ideia que você tinha de produzir boas obras. No outro, não. A salvação depende de você estar arrependido ou não e de Deus decidir. Todas as vertentes das igrejas protestantes são assim. Infelizmente. Mas houve uma evolução porque quebrou a hegemonia de uma que se dizia infalível. Mostrou os limites da católica. Mas a católica ainda propunha uma coisa mais evoluída. Bruno, a sua pergunta foi muito pertinente. Inclusive, quer dizer, acho que ela é bem forte para a gente perceber o seguinte. A punição, como dita no Espiritismo, trazida por Kardec na doutrina, ela é algo íntimo seu. Você se pune. Nunca algo externo. Alguém te castiga. Resumindo, é isso daí. Então isso vale para todas as imperfeições, até mesmo o suicídio. Não tem tratamento diferente. Fala assim, mas toda vez que eu me suicidar, eu vou me punir veementemente. Depende de você, é variável. Quer dizer, se você fez como um instinto, você não sabe nem o que está fazendo. Se você continuar fazendo quando você tem consciência daquilo, né? Se você continuar fazendo tem consciência, você vai agravar. Você vai agravar essa imperfeição, né? E o Paulo apresentou recentemente uma diferença, né? Você não é mais uma imperfeição, já virou um vício, né? Quer dizer, qualquer coisa você se mata. Pronto, vamos para outra vida. Entendeu? Só que nesse intervalo de uma vida para outra, segura a onda, amigo. Olha o foco ali, né? Estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal. Esse mal ninguém causou para você. Você causou para você mesmo. Então, é você olhando, é o tempo como a brincadeira que eu fiz, é o tempo inteiro com a cabeça no travesseiro. Mas dá para te... Não dá, amigo. Você vai ficar, enquanto você estiver aqui, você vai ficar pensando nisso. Entendeu? Isso é uma lei, é assim que funciona. Você não tem nada para desviar a sua atenção. Então, é completamente autônomo, mesmo no suicídio. Parar com esse negócio, entendeu?
Parar com esse negócio de vão nos punir, vai. Não existe em hipótese alguma isso. É você que se pune. Sabe? Nem Deus pune ninguém. Se Deus não pune, ninguém pune. Não tem nenhum alienígena, nenhum ser, sua mãe, seu namorado, não tem ninguém que pune você. É você que se pune. Entendeu? Mas cedo ou mais tarde você vai ter que se confrontar com o conhece-te a ti mesmo. Você mesmo vai ter que olhar para você e descobrir o que você tem de bom e o que você tem de ruim e o que você tem que melhorar. Vamos então para o quinto, que ainda é a punição. A punição varia, é o que a gente acabou de falar, segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes na quais ela foi cometida. Acabamos de falar isso. A Sueli lembrou. Né? O Conde lembrou, o instinto, a Rosângela lembrou, né? Nisso tá aí. Mas aqui é só você pegar o que Jesus falou do óbolo da viúva. Vai lá um cara e doa R$1 milhão. Vai a viúva, doa 10 centavos. Quem tem mais mérito? Justamente. Né? O que é 10 centavos para a viúva, o que é 1 milhão para o bilionário? Quem está sacrificando mais? Quem está dando mais dela? Daquilo que vai lhe fazer falta? A viúva. Não, e assim... Punição, a mesma coisa. Por exemplo, se um governante comete um erro e o Zé da esquina cometeu o mesmo erro, o erro que o governante está cometendo vai causar mais sofrimento para ele, porque ele, partindo do pressuposto que ele teve uma educação melhor, teve tudo melhor, ele tem muito mais conhecimento que o Zé da esquina. Mas eu só vou dizer o seguinte, não é vai, pode. Pode. Depende da consciência de cada um. Sim, mas por isso que eu digo. Tem o potencial de causar um grande prejuízo para o cara. Não, se ele teve uma boa educação, se ele está muito mais consciente das suas responsabilidades do que o Zé da esquina, aí não pode, ele vai. Agora a gente sabe se o governante tem ou não, quem vai saber? O próprio governante. Só ele. Só a gente que sabe. A gente tem que esquecer a heteronomia completamente, ou seja, tudo depende de você. Tudo depende. A gente, depois que a gente se coloca em certas posições, pressupõe que a gente sabe as responsabilidades que a gente está assumindo. Isso, Quando a gente se coloca, porque eu estou me colocando numa posição na qual eu assumo uma série de responsabilidades. Mas nem todo mundo sabe. Porque você não tem a inteligência, a sabedoria, o conhecimento das leis divinas, a razão. Você não tem isso completo. Você acha que tem. Você acha que tem o suficiente. Mas você não... Então você não... E assim, não adianta os outros reconhecerem se você está certo ou errado. Sim. É você que tem que reconhecer. Porque se você não reconhecer, o cara vai seguir fazendo aquilo. Nós não seguimos no erro? Todo mundo está dizendo para você que você está errando. E você segue no erro. Qual o problema disso? Para mim, nenhum. Nenhum. Porque a pessoa que está seguindo no erro, entendeu? Vai pagar por aquilo. E se for eu que estou seguindo no erro, eu vou pagar por isso. Então, assim, eu estou apostando com as minhas fichas. Eu estou apostando... Só quem vai perder ficha sou eu. As minhas fichas estão em jogo e não as dos outros. Os outros não vão me ceder fichas. E nem eu vou ceder para eles. É eu que uso as minhas fichas. Eu dou e pego as minhas fichas, que são minhas. Entendeu? Então, não existe essa mistura. Fala, Mércia. Aqui, é igual na minha família, né? Eu tenho 2 sobrinhas. Uma teve 3 filhos. Nasceu, entregou para cada pai. A outra, que é a Bruninha, né? Ela casou com uma pessoa que tem 2 filhos. Aí ela tentou engravidar 3 vezes. Ela perdeu 2 gravidezes. Desculpa, Sueli, você não ia sair? Então, eu estou esperando me chamarem, que aí eu vou sair. Eu vou sair e depois eu volto. Não me esquece de pôr de volta. Aí a Bruninha engravidou agora, então ela teve um problema de trombofilia. Então, a médica avisou que ela poderia perder ou a vida ou a criança. Então, ela perdeu 2 crianças por causa da trombofilia. Aí, resumindo o fato, ela foi e faleceu agora dia 14 de janeiro. Aí, essa minha sobrinha, que teve as 3 gestações, entregou cada um para um pai, veio ao velório.
Aí não sei quem lá no velório comentou assim, tá vendo? Você teve o dom de gerar, ter mãe e pôr no mundo. A Bruna tentou engravidar, pegou 2 filhos de um outro casamento, perdeu 2 filhos, perdeu a vida e a bebê. Aí começaram a julgar ela. Aí eu entrei na história e falei assim, gente, não vamos terrorizá-la, não. Cada um vai pagar pelo que fez. E isso é livre-arbítrio. Se você fez consciente do que você estava fazendo, e hoje eu senti assim, que no dia ela caiu em si, que ela tinha feito muitas banalidades, que não pode voltar mais, que feriu muita gente, feriu as próprias crianças que rejeitam como mãe. Aí ela falou assim, mas a Bruninha queria ser mãe, será que ela está pagando o que eu devia pagar? Eu falei, não. Não, tem a ver uma coisa com a outra. É primeiro que a ideia de pagar tá errado. E segundo o seguinte... Não, o pessoal apontando ela, entendeu? É, Acho errado. julgar é errado, né? A gente sabe, mas o principal é o seguinte, a qualquer momento, todos nós podemos nos arrepender, espiar e reparar. E aí o legal é que você vai direto para a virtude. Você sai de uma imperfeição para uma virtude. Entendeu? Mesmo, Só que você vai ter que passar começa pelo arrependimento. É igual hoje mesmo. Hoje mesmo ela fala comigo assim, eu quero que ela agora bisavó, ela é bisavó já, né? Ela fica assim, eu quero ver a minha neta e minha bisneta, eu não tenho caminho para chegar até eles. Eu falei assim, procura sua perfeição hoje, procura cada um deles, fala do seu erro, que você era muito nova, que você não tinha instrução de pais, que são meus irmãos. Aí não tem como não lembrar de Chico, com aquela frase de vida dele, né? Que a gente pode sempre, como é que é? Eu sou péssimo de memória. Pode sempre começar um novo... Eu sei, eu só não sei falar agora. Essa frase é perfeita. Um novo começo com um novo fim. A gente pode sempre recomeçar. Basicamente isso. Ou seja, você pode corrigir os seus erros. Não pode fazer um novo começo, mas pode fazer um novo fim. Isso. Fala, Rô. Eu queria lembrar aqui que as dificuldades da vida, as vicissitudes da vida humana não é castigo. Então, quando a gente olha para a pessoa que ela está tentando, o caso que a senhora relatou, né? A gente não pode olhar para isso como castigo, que ela está sendo castigada por questão de outras vidas ou dessa. Né? Por exemplo, eu tive 3 gravidez, uma gemelar, eu perdi todas, tive que fazer tratamento. Em nenhum momento eu pensei eu estou sendo castigada, eu fiz uma coisa assim, eu vou conseguir, vai dar certo, porque o meu desejo é de ser mãe. Eu vou conseguir, e se eu não conseguir, eu adoto, né? Então, eu tinha um propósito. Então, a gente não pode olhar para as dificuldades. Por exemplo, a pessoa nasceu com síndrome de Down. Não, gente, as vicissitudes da vida é a oportunidade. Ninguém pode entrar na consciência de ninguém e dizer, você está passando por isso, por isso, por isso. Não. É a oportunidade. Tudo que a gente passa aqui é a oportunidade. As dificuldades de arrumar emprego, as vicissitudes, é oportunidade. As vicissitudes que a gente está passando com as mudanças climáticas é oportunidade. As dificuldades que a gente está passando com o governo atual é oportunidade. Não é castigo, e nem de vidas passadas. Ok. Então vamos lá. Algo mais? Vamos para o 6º ponto. Tchau, Sueli, tchau. Aí, sai fora. 6º. Não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo. Nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa, segundo o seu valor. Aí tem uma notinha aqui, né? Cadê? Não, peraí. Foi. 104. Há uma semelhança entre as leis naturais do mundo material e do mundo moral. Percebe que são 2 leis separadas, né? Mundo natural e mundo moral. 2 corpos se atraem mutuamente, com força proporcional às suas massas. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela. Ou seja, se a falta foi grande, o teu sofrimento vai ser grande.
na proporção, né? E quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente, segundo a lei da justiça divina. É para os dois lados, né? Ou seja, a motivação vem de dentro mesmo, né? Sempre de dentro. Ou seja, mesmo no mundo espiritual, você se motiva por algo que veio de dentro de você. Se você consegue felicidade, você vai abrir mão daquela felicidade? Não. Entendeu? Ninguém sabe. Você não vai abrir, ninguém abre mão. Se eu fiz dessa maneira e deu certo e eu estou bem, eu não vou abrir mão disso. É por isso que você não retrocede. Quando você está no bem, eu não vejo como a pessoa vai querer retroceder. Né? Depois que eu obtive a razão, escolhi no bem, eu não quero mais voltar. Naquele ponto eu já sei o que fazer. Eu já consigo viver aquilo e estou feliz. Né? Porque percebe, se você faz o bem ou a possibilidade de fazer aquilo que é o bem não te agrada, você volta, é porque você está se apegando ao material. Provavelmente. Não tem outra saída. Então você está se voltando para a paixão, para o que você gosta de fazer por prazer, ou algo parecido assim. Né? Então você ainda não chegou no entendimento do bem. Você continua apegado ao material. Se você chegar no entendimento do bem e obter a felicidade, fala, caramba, não é que é verdade, eu estou bem pra caramba, realmente é o que eu imaginava. Quer dizer, isso tem que ser consciente, né? Percebe que se não for consciente, você não entende o que te fez chegar na felicidade? Ou eu estou feliz, mas eu não sei porque que eu estou feliz. Como é que eu vou repetir isso se eu não sei? Porque você chegou inconscientemente. Pode até acontecer. Só que você nem percebe, né? Se você está inconsciente, você não percebe que você está feliz ou que você está sofrendo. Vale para os dois lados. Não existe. Por isso que seguir os outros também não funciona. Né? Então, essa proporção é bem interessante. Novamente, lembrando, nunca é demais, castigo aí é ressignificado, né? Como algo que você coloca para você mesmo. Não tem nada a ver com os outros castigando você ou Deus castigando você. Né? E outra coisa. Desculpe. Pode falar você. Não. Vai você. Não, vai você. Prefiro a Ariane. Vai, Sueli, então. Vai, Ariane. As duas são perigosas. Bom, então, assim, no capítulo anterior das penas eternas, ele faz 2 ou 3 menções a quinto item. Então, tem uma importante, que é mais ou menos isso que o Satiro acabou de falar, que é na página 123, que é o item 3 das doutrinas das penas eternas. Nesse item 3, no finalzinho, ele faz uma nota, né, o Paulo. Aí eles falam assim, a punição da falta ocorrida em virtude da imperfeição é a condição do sofrimento moral e da infelicidade. Assim, por sua natureza, agora que entra o que ele falou, essa sensação de infelicidade do espírito é gradual, variando de intensidade proporcionalmente ao grau da consciência, do alcance, da revolta, negação e outras condições agravantes e atenuantes. Tudo muda, ou seja, a pessoa pode se redimir quando o espírito se arrepende por sua livre vontade, retorna ao bem, pois a pena é temporária. Explica muito bem isso que o Satiro acabou de falar, né? Sobre, depende de toda a revolta, da consciência, do espírito e tal. Muito bom, é isso mesmo. É sempre bom repetir as Uma... coisas, gente. Uma questão também aqui nesse texto que eu achei interessante. Que você estava no Francisco, né? Desculpa. Não. A intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. Gente, o afastamento claro e literal da tal da ideia de causa e efeito, né? Que eu é totalmente autônomo, né? Eu achei assim, literal, Não, isso a gente tem que perceber, é isso que eu tenho procurado muito fazer. Perceber como o nosso mundo todo seguia pela ideia heterônoma, que a gente fala isso, mas não percebe. Entendeu? No seu dia a dia, percebe como você age com as pessoas e muitas vezes você age pela heteronomia. Entendeu? A gente age automaticamente, virou condicionamento. A heteronomia está condicionada em nós. Ou seja lá por que motivo for, não vem ao caso.
Nós estamos condicionados a reagir a uma pequena situação em família, a uma situação na rua com alguém, muitas vezes pela heteronomia. Pô, esse cara tá errado. Vou dar uma bronca nele. Você tá punindo o cara. Pra quê? O que adianta você punir o cara? Você não sabe por que ele fez aquilo. Pode ser mera ignorância, ele nem sabe o que está fazendo. Ou pode ser uma coisa maldosa, pode. Mas se for algo maldoso, é mal que ele fez, não que eu fiz. Sim. Então ele vai pagar por aquilo. Para que perder meu tempo punindo o cara? Eu querendo punir o cara. Primeiro que não funciona. Porque a maior punição fica dentro dele. Não funciona. Quando você quer punir alguém, a punição que você coloca é no máximo física. A punição mais forte é a moral. Você não consegue punir a pessoa moralmente. A física, eu consigo. Eu posso tirar a vida da pessoa. Mas eu tirei a vida nessa encarnação. E resolveu o quê? Nada. E o quanto que a gente falava coisas, ouvia coisas e falava coisas que são contrários ao que está no... Ao que nós somos. Na doutrina espírita, né? A gente falava uma coisa... E continua, infelizmente, falando, né? Pelo centro afora. O que eu fico assim impressionada é isso. Gente, eu vou sair em 5 minutos e eu volto. Não tchau, esquece até sábado que vem. Não esquece de me receber. Daqui a pouquinho, gente. Então vamos lá. Algo mais na sexta? Estamos na sétima, então. A Ariane já deu a introdução. Vamos lá. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento, que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma. Em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo do progresso. Aí, vamos à nota, né? O espírito perverso está sob a lei do progresso. E mesmo nessa condição, quando faz uma boa ação, sente uma felicidade proporcional ao gesto. Essa sensação íntima do espírito é um estímulo para o arrependimento e retomada ao caminho do bem. Né? Essa parte daqui, ela me remete sempre a uma coisa que de vez em quando eu repito, porque eu percebo que eu acho, né, minha opinião é que tem muita gente que às vezes se confunde. Vamos chamar a felicidade ou a infelicidade, digamos assim, o vício, a imperfeição, como você quiser. Isso não é no todo que se processa, é em partes, ou seja, são partes nossas, já de que nós já somos virtuosos em algumas coisas e somos talvez imperfeitos em outras, ou erramos em outras, ou não temos consciência em outras coisas. Então, quando eu digo que eu sou um espírito consciente, eu não sou consciente em tudo. No estágio que a gente está. Eu sou num aspecto. Por isso que diz, eu posso te ensinar aqui e aprender com você ali. Dois espíritos, um pode ensinar o outro num ponto e o outro ensina um no outro ponto. Porque o desenvolvimento nosso é diferenciado, é individual. Então a gente tem que lembrar que nós tem muita coisa para a gente adquirir virtude, para a gente fazer o bem, em muitos aspectos, de 1000 maneiras diferentes, até você conseguir chegar a um estágio superior. Então você não é isso porque você fez o bem uma vez. Você fez naquele aspecto, você tá legal. Em outra coisa você não tá legal. Entendeu? Esse trecho aqui me remete a isso daí, que é o que ele chama a atenção do cara perverso. Até o criminoso pior que exista no mundo, ele dedica amor à mãe dele, né? Isso já é uma demonstração de bem, né? Minha visão nesse aspecto é essa daí. O que vocês acham? Queria fazer só um comentário, dá um alívio tão grande para a gente. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, e assim, eu não tinha esse conhecimento que a gente está se aproximando agora,
algo na minha alma me deixava inquieta, porque eu nunca aceitei essa heteronomia, né? E isso foi o que me fez encontrar vocês. Mas eu precisava encontrar justamente essa base de estudo, porque, assim, eu faço parte de um grupo que ainda vivencia esses conceitos da heteronomia, né? E dói na gente. Então, por que eu estou aqui? Porque mais à frente eu quero fazer um estudo um pouco mais curto, mas que dê para eles essa certeza, né? E olha como isso mexe com as pessoas, né? Eu vim de uma formação como pedagoga e estou fazendo psicanálise. A gente lida com a questão da culpa, que é um dos processos da sequência emocional. E a gente traz essa culpa milenarmente. Então, às vezes, a pessoa tem aquela culpa e não teve essa oportunidade de lidar com um estudo como esse para ir dissipando, né? E é aos pouquinhos que ela faz esse processo. Então, a gente vê que muita gente está numa depressão profunda por causa de uma culpa muito severa. Então, olha a esperança que isso traz. O consolo. O alívio, né? Você tira um grande peso das costas, porque você começa a entender. Só de ler esse capítulo 8, eu passei por uma amiga que estava numa crise muito forte, né? E eu passei justamente para ela um pouco disso aqui. Então, quando ficar disponível essa live, eu venho encaminhar para ela. E também teve um caso de uma pessoa que a gente atende lá no atendimento fraterno, que precisava compreender esses conceitos. Ela falou assim, olha, eu quero ajuda para poder entender. Aí eu falei assim, olha, eu vou começar vou participar de um grupo de estudos que vai me ajudar a entender e eu te trago essas informações. Então, Convida assim, ela. Convida ela para vir estudar com a gente. Isso aqui está aberto para todo mundo. Quer dizer, não está fechado para ninguém. E uma coisa que você falou que é interessante é o seguinte, a gente tem um projeto de atendimento fraterno no EPT, que a gente não deslanchou ainda. Falta de braço mesmo, né? Mas o conceito que a gente desenvolveu é que a única coisa que a gente pode fazer para ajudar os outros no atendimento fraterno, que você vai perceber que é completamente diferente de tudo que você vê no centro espírita, pelo menos nos que eu conheço, e que as outras pessoas... que as outras pessoas que estavam nesse grupo também reconheciam. A única coisa que eu posso fazer é trazer entendimento. Por quê? Porque eu não posso resolver o problema do outro. O outro tem que se resolver. E tem que querer resolver. Então eu posso... A única coisa que a gente se foca no EPT é dar conhecimento para as pessoas. Eu não vou guiar você, eu não vou dizer, eu não vou te dar conselho, não vou te dar nada. Então, quando a gente tiver o atendimento fraterno nosso, eu posso dar meia hora de consolo, te explicar alguma coisa, mas você vai meia hora, imagina um tema desse, em meia hora eu consigo explicar isso para alguém? Não. Mas a pessoa consegue falar, poxa, isso faz sentido, eu quero saber mais, então vem estudar com a gente. Aí a cura dela vai estar no estudo. Exatamente. Entendeu? Vai estar no estudo. A agonia dela vai ser retirada por ela mesma no estudo. Entendeu? Porque se você reconhecer, aí você passou a estudar algo que não se estuda fora do espiritismo. Não tem. Entendeu? Uma visão bate com a visão. Que bom que você está percebendo isso, porque é bem por aí. Fala, Márcia. A casa espírita, infelizmente, uma pessoa chega lá com vários problemas. Quando chega lá, eles só apontam, entendeu? Você errou, você não tem coração, você é assim, você é assado. Então, sim, graças a Deus, eu encontrei esse grupo. É julgamento. Eu estou desenvolvendo muito, muito bem apesar que tem 2 semanas, mas são palavras que vocês me falam que hoje em dia eu consigo tirar a Mércia e o eu, Mércia, para poder ver o que eu estou errando e estou me melhorando. Então, quando a gente encontra outro grupo, eles ficam assim, já está em outro grupo, né? Vocês têm que ficar com a gente, porque eles aniquilam a gente, que o que eles falam é certo. Não deixam a pessoa saber o que errou, o que ela pode consertar. Justamente. Vocês estão me dando, assim,
pontos que eu estou vendo, não, isso aqui eu estou errando porque eu estou muito omissa, eu estou muito inflexível com fulano, com ciclano. Então, assim, infelizmente, a casa espírita presencial, eu hoje, não sei se eu estou adiantada, mas eu acho assim, ela me vedou muito. Hoje, com vocês, 2 semanas de curso, entendeu? Eu estou vendo, eu tô tendo assim, muito esclarecimento, estou me sentindo, não é aquela pressão, aquela dor, aquela agonia das minhas coisas que eu estou fazendo, sabe? Então, assim, eu mesmo falo com todo mundo, gente, eu estou num grupo maravilhoso, tem 2 semanas. Como assim? 2 semanas já resolve? Já, porque a casa que eu frequento me veda muito, não deixa a gente ser o eu. Eles apontam só erro, 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 erro. Vocês conseguem fazer com que a gente coloque o prós e o contra e vamos melhorar no sentido das coisas. É que o consolo do espiritismo está nisso, né? Tá em você deixar o outro pensar, deixar o outro achar e descobrir. Porque assim, tá aí, né? A felicidade e a infelicidade é você mesmo que vai conseguir. Ninguém faz mal para você, ninguém faz bem para você. Você faz mal para você e você faz o bem para você. Entendeu? E acabou. Aí os outros vão pegar o que você faz e usar da maneira que quiser, entendeu? Tem gente que vai ouvir você falar e vai ficar com raiva de você. Tem gente que vai ouvir você falar e vai ficar agradecido. Isso me afeta no quê? O agradecimento de vocês é bom pra mim pra quê? Pra nada. Porque se eu não quiser ficar bem, eu não fico bem. Não serve pra nada, entendeu? Quer dizer, a gente tem que se conscientizar disso. Ah, mas então eu não posso ajudar os outros. Pode. Discutindo, debatendo, se abrindo, conversando, trocando ideia, né? Aquela história, ajuda quem no ponto onde você pode ajudar, você ajuda. No ponto onde você está igual, você colabora. No ponto onde você não sabe, pede ajuda. É por isso que não tem professor, não tem coordenador, não tem nada aqui. Entendeu? Todos nós somos professores. Todos nós falamos e aprendemos juntos. Essa que tem que ter gente, entendeu? Sabe? Senão não funciona. Todo mundo fala. Assim, a gente tem um grupo de praticamente 3 pessoas, que é o Livro dos Espíritos. Mas tem 6 pessoas. Mas sempre que as pessoas estão juntas, todos falam. Então tá ótimo. Tá ótimo, nossa. Entendeu? Todo mundo colabora e fala alguma coisa. E tá aprendendo. E cada um no seu nível, o que pode, e tá se ajudando. E a gente tá, como pode, ajudando os outros. Né? Então a ideia é só essa, não tem outra ideia. Entendeu? O que eu costumo dizer é o seguinte: a única coisa que o EPT pode fornecer é ajuda em conhecimento. O entendimento é seu. Nem entendimento eu posso proporcionar. Eu posso te dar o conhecimento. Você vai pegar ou não vai pegar o conhecimento. Acabou, morreu aí. Em qualquer coisa que você queira que a gente faça, vai ter que passar por esse único recurso. Entendeu? E não adianta você atrair 5.000 pessoas se 4.999 não quiserem participar. Quiserem ficar sentada ouvindo alguém dizer para elas o que elas têm que fazer. Porque tem muita gente que está nesse ponto. Eu conheço milhares assim. E eu não tenho nada contra, não. Cada um com a sua vida, entendeu? Cada um que busque lá a sua vida. Eu penso assim, entendeu? Né? Então vamos lá. Temos mais um tempinho aqui. Deixa a Sueli entrar. Vou deixar. Dessa vez eu vou deixar. Deixar a Sueli entrar. Não. Então vamos pro 18º ponto. Né? A Sueli perdeu quase tudo aí. Meu Deus do céu. Não sei nem se ela devia ter entrado. 8º ponto. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Entendeu, Sueli? O inferno não existe, né? Sueli. Você vive no inferno porque você acha que, entendeu? Que a duração é eterna. Não é eterno o seu inferno. Calma que daqui a uns 300, 400 vidas você vai sair dele. Vidas, perceba, né? Encarnações, perceba, né? Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo,
um aperfeiçoamento sério, um efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Vamos ler a notinha e a gente já comenta. Didaticamente, podemos interpretar a expiação como o aperfeiçoamento sério e efetivo, e reparação como um retorno sincero ao bem. No item 23, Kardec define arrependimento como fato da livre vontade do homem. Ou seja, o espírito imperfeito primeiro conscientiza-se e escolhe superar sua condição. Faz então a escolha das provas, como expiação, objetivando seu aperfeiçoamento, retornando assim ao bem, conquistando a felicidade ao desenvolver as faculdades da sua alma. Quando ia falar, eu acho, né? Eu interrompi ele. Não, eu tinha feito uma dedução errada aqui. Tá bom. Ele está falando, porque eu vi castigo subordinado, ia falar, mas ele está falando duração. A feminino duração. com feminino, está correto. Quer que eu leia? Vou ler o item todo e a gente comenta, tá? Tem mais 4 parágrafos. Seguindo, o espírito é assim sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que se houvesse aperfeiçoado, ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto este existe e encerra a punição quando o mal não existe mais. Assim, se acha confirmada essa expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva e eu o acusarei, até que ele se arrependa. Aí tem uma nota aqui. Se o ímpio, 107 no meu, se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos meus preceitos e age segundo a equidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá. Eu não me lembrarei mais das iniquidades que ele tenha cometido. Ele viverá nas obras de justiça que terá feito. Quero eu a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, eu não quero antes que ele converta, retire-se do mau caminho e viva. Isso aí é Ezequiel 18, 21 a 23 e 23, 11. Ok? É só destacar aqui que quando ele fala assim, ó, o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos, não é Deus, a figura de Deus, é a lei divina, a lei da natureza. É só destacar isso aí, eu acho importante sempre a gente pensar que não é uma figura, um censor, é uma lei que rege. Né? Justamente. Não é um ser como nós. Né? Eu destacaria no segundo parágrafo a questão do bem e do mal, ou seja, ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, ou seja, não é que ele faz o mal a outro, é que ele vive o mal dentro dele, ele se apega à matéria, vive as paixões, o prazer, e ele está fazendo o mal para ele. Né? E a mesma coisa com o bem. Aliviá-lo ou abreviá-lo por seus esforços para fazer o bem. Ele faz o bem a ele. É aquela questão da caridade desinteressada. Né? Quer dizer, haja para si, por si. Entendeu? Faça o bem para você. Faça o bem que você sabe que é o bem, não é para você. Para você é egoísmo. Faça o bem que você sabe que é o bem. Se só serviu para você naquela hora, circunstâncias, coisas da vida. Se serviu para outras pessoas que aproveitaram, coisas da vida também. Não tem graduação de mais bem ou menos bem pela quantidade de pessoas ou o que aconteceu no mundo. Não tem. O mundo é o mundo. Entendeu? O mundo a natureza continua existindo e continua... as coisas continuam acontecendo independente do que você quer que aconteça. Né? A gente é muito pequeno.
para poder influenciar nesse nível aí, nessa condição aí, tá? Então só chama atenção disso, que a gente tem que trazer tudo para dentro da gente, parar de jogar fora. Toda vez que você fala que o bem vem de fora, então tem alguém te ajudando? É? Você acredita que tem alguém te ajudando? Tem certeza? E quando você fala que o mal vem de fora, você acredita que tem alguém te atrapalhando? Tem mesmo alguém te atrapalhando? Você mesmo. Então, assim, é um questionamento, é uma visão que a gente tem que adquirir, que, não sei, na minha opinião, não é algo fácil que a gente tem que fazer, mas é um caminho pra gente ir devagarzinho, né? Quer dizer, no finalzinho lá, quando a gente estiver lá na frente, a gente vai saber como é que isso funciona. Enquanto isso, vamos tentar. Eu queria só... Tá, eu tô percebendo que eu tô fazendo mal para mim. E como que eu faço? Como que eu faço para parar de fazer o mal para mim? Primeiro você tem que conhece-te a ti mesmo. Ou, como eu gosto de dizer, vigiai e orai. Primeira coisa, vigiai. Você tem que estar atento. Vamos lá. Qual é a definição de mal básica? Para tentar te ajudar. Você tem apego a alguma coisa material? Você privilegia a tristeza, a felicidade, o prazer, a dor? Está com raiva? Qualquer uma dessas paixões. Se você está com essa emoção, ou você está lidando com prazer e dor, não é só com prazer, né? Tem gente que gosta de ver a dor do outro também, né? E acha que isso é bom. Vocês citaram agora mais cedo um caso aí. Né? Eu reconheço que eu tenho esse problema. Eu adoro espicaçar a Sueli, entendeu? Então é um problema que eu tenho, mas eu estou melhorando devagarzinho com o tempo. Né? Então, não, é verdade, me divirto com isso. Fazer o quê? Eu gosto, é prazer. Então se a gente tem que identificar esses apegos, esses são os apegos nossos. Primeira coisa, conhece a ti mesmo. Eu tenho esse apego? Não é os outros te dizerem isso, é você dizer para você mesmo, não, eu tenho esse apego. Por que eu tenho esse apego? Estou narrando como eu faço. Por que eu tenho esse apego? Às vezes a coisa se resolve num pensamento. Às vezes eu levo 2 anos para descobrir por que eu tenho esse apego, entendeu? Eu tenho coisas que eu não descobri até hoje. Eu sei onde é que está o negócio, mas eu ainda não saquei. Mas se você não parar para pensar naquilo que você tá fazendo e como ele repercute para você. Qual é a distração, na minha opinião? A distração que a gente tem é o seguinte. Quando eu começo a olhar a situação, é a mesma coisa que a gente falou antes. Acho que é a mesma coisa, deixa eu falar aqui. Quando eu olho a situação e eu não quero pensar sobre mim, o que eu faço? Eu penso sobre o outro. Eu me distraio, eu fujo. Então, em vez de pensar sobre mim, eu me distraio, sarto de banda e vou pensar no outro. Não, mas o outro, ele faz melhor, faz pior, faz assim, faz assado. O que o outro tem a ver com você? Não tem nada a ver. Conhece a ti mesmo é você. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me obrigar a olhar para mim. E às vezes olhar para mim, óbvio que machuca. Às vezes eu não estou preparado, às vezes eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude a olhar para mim e a reinterpretar as coisas. Também... Pode ser um amigo no estudo, pode ser um psicólogo, entendeu? Que me ajuda a pensar, pode ser um irmão meu, minha esposa que me ajuda a pensar, entendeu? Mas para isso você tem que querer conhecer você mesmo. Aí você identificou o ponto, agora você vai começar a trabalhar. Porque senão você não vai saber o que fazer. E como é que você identifica o ponto? É infalível para mim. Aquela sensação íntima de que tem alguma coisa errada. Eu não estou me sentindo bem, a coisa não está indo bem, eu não estou gostando do que eu estou fazendo, eu não estou gostando do que eu estou ouvindo. Isso não me agrada. No começo eu não consigo ouvir. Daí um tempo eu já consigo ouvir. Daí um tempo eu já consigo pensar devagarzinho. Eu não sei. Estou dando um depoimento meu. A sensação íntima, que é exatamente o que Kardec diz. Ele me confirmou o que eu achava que era verdade. Então eu sigo nesse caminho. Qual é a minha sensação quando eu faço isso? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Então você tem que olhar para você mesmo. Aí o segundo momento é qual é a ação que eu faço. Aí é outro problema.
Você tem que ter inteligência, conhecimento, conhecer a lei divina, razão, para escolher o bem. Senão você não vai escolher o bem. Agora, novamente, é gradual na minha concepção, e né, acho que Kardec disse isso, né? Me ajude aí, Conde. É gradual. Eu percebo que o caminho é esse. O sucesso está lá no final do caminho. Eu comecei a trilhar o caminho. Na medida que eu vou para cá, eu me afasto do outro caminho que eu estava seguindo, seja lá qual for. Tem vários. Mas eu escolhi um caminho que está me levando na direção certa. Posso fazer uma curvinha para cá, depois vir para cá, posso retroceder um pouco, mas eu estou indo. Eu sei que aquele é o caminho lá. Pode ser uma hora que eu pare, que eu fique, ixi, Maria, agora o bicho pegou. Como é que eu faço aqui? É isso. Meu depoimento é esse. Entendeu? É gradual. Lembra que é gradual. Você não escolhe e amanhã você resolveu o problema. Tem que descondicionar do hábito e a gente precisa perceber que hábito é esse e ter um entendimento desse hábito. Eu não penso. Eu gosto de pensar hoje, para mim isso é uma coisa que me aliviou bastante, Rosângela, que eu não tenho tanto hábito imperfeito, mas eu continuo cometendo erros. Então eu tenho que vigiar os meus erros. Hábitos são imperfeições. Lembra, nem todos nós temos imperfeições. Eu posso estar fazendo uma coisa errada e daqui a pouco, nessa vida, resolver o problema. Chegar no final e estar fazendo certo. Não virou um hábito. Ou virou um hábito no bem, um hábito adquirido no bem. Virou uma virtude, é um hábito também. Mas se eu estou no hábito que me levou à imperfeição... E é o condicionado, né? Aí eu tenho que me arrepender. O arrependimento se dá pelo conhecimento da lei divina. Pela razão, a obtenção da razão. Tem que passar pela inteligência. Temos que estudar. Inclusive, estudar a si mesmo, principalmente. Não adianta vocês todos me dizerem como eu estou errando e todos vocês estarem certos se eu não perceber isso. Eu não vivo a vida de ninguém, eu vivo a minha vida. E enquanto eu não quiser ver, eu vou ficar no erro. Eu escolhi. Esse é um pensamento para nós todos, né? Mas assim, por exemplo, pode ser um erro, pode ser um mal, eu agir pela emoção em determinadas circunstâncias. E depois eu me arrependo e vou ficar pensando aquilo, falar, cara, eu não devia ter agido daquele jeito, eu não devia ter agido daquele jeito. Mas não basta você se punir com o pensamento. Eu agi ali na emoção, ali na emoção, e eu fiz o mal naquela situação e tal, e vou ficar ali, né, com aquele sofrimento. Mas você percebe moral, que o mal que você fez foi para você. Você fica agoniada com isso. Eu é que vou ficar pegando aquele pensamento. Os outros não estão nem aí. Os outros não estão nem aí para você. Sim, entendeu? E daí eu não estou conseguindo dar conta, eu pensando comigo mesma, e daí eu busco ajuda, né, para conversar com alguém, e essa pessoa ela tem um conhecimento do espiritualismo racional, por exemplo, e daí ela vai falar, ó, emoção é uma inteligência instintiva, que quando a gente era animal ainda fazia parte, e hoje quando a gente despertou em ser humano, faz parte ainda da emoção, mas pela razão e pela vontade eu vou equilibrar. Então eu não devo mais agir pela emoção, né? Mas uma coisa é você saber. Razão, pela minha vontade. E daí eu vou criando um hábito adquirido. Toda vez que eu me ver diante da emoção, eu vou pensar nisso, eu vou raciocinar. Você vou falar, compreender a compreensão. Dá um tempo. Que tem que tomar um cuidado, porque assim... Aí vai ser um hábito adquirido, depois vira virtude. Eu posso estar em qualquer situação que me exalte a emoção, mas eu vou controlar. A emoção não vai tomar conta de mim. É por isso que você vai passar pelas provas. Aí, então eu não vou agir ao contrário da minha consciência. Então eu não vou ter um sofrimento moral depois. Não vai. É o espiritualismo racional, gente. Você tem duas... É basicamente isso. Ou seja, a compreensão ela é fundamental. Pela compreensão, nós não nos tornamos perfeitos. É pela ação. Por isso que eu sempre falo, vigiai e orai. Vigiai é compreensão. Você sabe o que está acontecendo plenamente com você? Como você age? Por que você age? Ótimo. Você sabe o que você tem que fazer?
Você teve o aprendizado? Você conhece o espiritualismo racional? Você entende esse lado da psicologia da alma? Você conhece isso? Sei. Tudo que tem para saber eu sei. E aí nada demais aconteceu. Agora você tem que agir. Na primeira prova que vier do mundo naquele sentido, você tem que fazer a coisa no bem. Entendeu? Aí você faz uma vez, faz duas. Aí você para de usar a emoção várias vezes naquelas provas que aparecem. Porque elas aparecem no dia a dia. A gente age da maneira que a gente age, não só num lugar. Sei lá, de repente pode acontecer num único lugar. Mas eu acho que os mais graves acontecem em todos os lugares. Então as provas se apresentam. Eu não preciso nem escolher. O mundo dá as oportunidades. Aí se você começa a responder a todas elas da maneira certa, vai. Mesma coisa que a imperfeição, só que aí você está indo para a perfeição. Você adquiriu um hábito adquirido consciente. Você age conscientemente. A minha visão é essa. Vai, Ariane. Não, só acrescentar, eu acho que só de buscar a compreensão já é uma ação. Eu tô contigo, eu só tô nesse estágio. Só você querer estar entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, a Rosângela falou uma coisa muito importante. Eu vou conversar com fulana, no caso aí de uma psicóloga, para tentar entender. Isso já é uma ação, não é só fazer. Você precisa compreender que aquela ação que você vai fazer vai ser efetiva. Mas só de você achar, poxa, tem alguma coisa errada, já é uma ação. Então, é isso que tem que ser também valorizado quando a pessoa está numa aflição, num desespero, né? Só dela querer saber já é importante. Né? Concordo contigo. Entendeu? Querer saber e daí querer mudar. Exato. A mudança vai acontecer quando ela entender. O querer saber, querer mudar, o querer saber e o querer mudar, daqui a pouco ela tá fazendo devagarinho o que ela tá, o que vai fazer, o que vai trazer tranquilidade para ela. O caminho natural nosso é para o bem, lembra? Para mim isso significa o seguinte: quando eu obtenho o conhecimento de fazer o certo, naturalmente eu passo para a mudança. Agora, eu não posso mudar algo que eu não sei que existe. Entendeu? Então, primeiro, por isso que vem a inteligência e a razão, elas vêm antes de fazer o bem. Porque você tem que saber o que você está fazendo conscientemente. Senão você não vai saber reconhecer o bem, que é para você. Que é para você. Você vai fazer e não vai reconhecer. Agora, se você sabe o que está fazendo e você reconhece, você fala, deu certo. Eu fiz assim, passei por aqui, entrei naquela porta e deu tudo certo. Próxima vez que acontecer uma situação parecida, eu vou tentar seguir o mesmo caminho. Talvez tenha uma variação pequena, mas eu vou saber reconhecer pelo meu conhecimento, pela minha inteligência, qual é a decisão que eu tenho que tomar. Eu vejo dessa maneira. É psicológico, é uma coisa que você adquiriu. Né? Ou seja, eu não sei, mas eu acho que todo psicólogo fala o seguinte: não interessa o que o psicólogo acha de você, interessa o que você consegue aprender no processo. Eu tenho um amigo meu que finalmente ouviu a gente e foi pro psicólogo. Não está adiantando nada, ele está 2 meses no psicólogo. Porque ele não quer aprender. Ele quer continuar sendo ele mesmo. E isso é uma coisa que os psicólogos falam. Entendeu? Eu discuti com a Juliana falou, Satiro, por mais que você faça ele ir, pague a consulta, tudo, se ele não quiser usar, não vai adiantar de nada. É exatamente isso. Se eu não quero aprender, eu não vou conseguir. Então, não sei, eu vou para outro ponto, ou insiste naquele, a decisão é individual. Eu penso assim, tem hora que eu não quero, cansei, falei, cansei desse negócio aqui. Aí eu jogo para cima. Ou então não dá para jogar para cima, né? Você não joga fora. É que nem bumerangue, vai e volta. Aí você deixa lá parado. Daqui a um tempo aquele negócio te incomoda mais. Eu tô passando por uma situação dessa na minha vida, ligada à minha filha. No que me incomoda, eu falei, bom, agora eu tenho que resolver, né? Pô, situação vai para 20 anos nessa situação, agora eu tenho que resolver. Tô tentando de novo resolver. Senão eu não tenho paz de consciência. Eu não consigo ficar bem comigo mesmo. Então, ou seja, o aprendizado que eu tive não foi suficiente no início. Eu cometi o erro, fiz o mal para mim,
ela deve ter feito para ela, mas é um problema dela, não é meu. Então, assim, não basta saber, é o primeiro passo. Só que se você não sabe, você não muda. Ou se muda, não reconhece a mudança, dá no mesmo. Você não sabe que mudou. Agora, se você sabe e você conseguir fazer a mudança consciente, que é a consciência de Kardec, para mim isso faz todo sentido. Aí eu consigo tirar uma lição daquilo. E aí eu consigo saber de que maneira eu posso agir naquela situação. E nossa recompensa vem do íntimo. Vem não do que acontece do lado de fora, da quantidade de sorrisos que eu consigo, mas da felicidade que eu obtenho comigo mesmo. Faz todo sentido a psicologia da alma para mim. Todo sentido. Explica e justifica todo o espiritismo para mim, toda a doutrina espírita, né? Para mim, tá explicado aqui. Né? Então é por aí. Temos mais tempo? Não. Então, acabamos, né? Vamos encerrar esse tópico para parar no 9, né? Alguém mais tem alguma colocação aí? Era só com respeito à expiação ali do item 8, né? Porque, assim, muitos se confundem. E aí eu deixei um comentário que é o seguinte, já ouvi pessoas que durante o estudo do Livro dos Espíritos fala que a expiação é o sentir na carne Isso. aquele mal que eu fiz para o outro por conta da repetição daquela ação. Isso. E é isso que eu estou tentando mudar quando eu faço Você tem o livro do Paulo, do Nem Céu Nem Inferno? Tenho. Tenho ele digital, mas tenho. Então vai lá na ressignificação dos termos. Lá tem expiação. Entendeu? E se você olhar... Nós estamos estudando ele aqui agora. Se você olhar nele na parte anterior ou na posterior, não sei... Não, nós estamos no Céu e Inferno, desculpa. É terça-feira que nós estamos usando ele. Você vai ver lá que tem um item específico, né? Não sei qual é, não sei se o Conde lembra. Onde a palavra expiação foi trocada por castigo. Que é exatamente essa interpretação. É uma interpretação que é válida dentro da moral heterônoma que a gente vive no mundo. Mas Kardec ressignificou o termo. Com a ajuda dos espíritos ressignificaram, dizendo assim, a expiação é a escolha das provas. Que é como você faz. Não adianta você se arrependeu, porque você já conhece o motivo do seu erro, que é o que eu acabei de falar. Como é que eu saio de saber o motivo para mudar? Eu tenho que agir. Então é expiação. Então como é que eu faço isso acontecer mais rápido? Eu escolho as provas. Eu vou me colocar em situações onde essas provas vão vir em quantidade. E aí eu quero ver se eu realmente entendi. Eu vou me testar. Eu escolho me provar, me testar. Né? Aí é automático. No que você passa pelas provas todas com sucesso, em algum momento você vai passar. Né? Você tá tentando. Em alguma vida aí para frente você vai conseguir. Aí você perde a imperfeição. Reparou. A reparação instantânea. Quando acontece. Só que você vai reparando, né? Gradativamente. Você vai compreendendo, mudando, compreendendo, mudando. Eu acredito que assim, é gradativo, não é instantâneo. Como o processo da psicologia, né? Você vai melhorando. Você não melhora com uma sessão. Não interessa que você já fez 100, da 101 você melhora. Não, você vai ao longo do processo. É um processo, né? Vamos chamar assim. Esse processo. Aí você faz a reparação. O Nem Céu Nem Inferno está bem, inclusive no que eu falei, um dos 25 pontos, eu acho que é o anterior, né? É o anterior. Tantiro, é provas? Provas no Nem Céu Nem Inferno? Expiação? O quê? Expiação ou é prova que a Bruna falou? Não, expiação. Provas também tem. Provas também. Porque as pessoas veem provas como algo imposto. E prova não é. As provas são as vicissitudes da vida. A expiação são as escolhas das provas. Entendeu? Ou seja, aí é diferente. Eu não espero a vida me apresentar as provas, as oportunidades. Eu me coloco em situações onde isso é mais propício a acontecer.
novamente, vai acontecer segundo eu acredito nisso, né? Posso ler aqui? Tem a parte que fala Pode ler. provas e diversões. Ó, provas. As dificuldades, privações, adversidades ocorrem para todos os seres vivos no mundo, em todos os tempos. As dificuldades são úteis para os animais, no sentido de evolução das espécies e dos seres. Vivenciam toda a diversidade delas, inúmeras vezes, transmigrando de corpo para corpo. Os animais, porém, ainda não lidam com as questões morais. Nas primeiras vidas, a alma humana enfrenta os desafios da vida, agora com outro objetivo: o de despertar a consciência de sua individualidade e desenvolver faculdades como razão, vontade e imaginação. Com esses potenciais, vai conquistar conhecimento, livre-arbítrio, senso moral, criatividade. Surge, então, a progressiva responsabilidade pelos atos. A partir daí, passa a valer a lei da escolha das provas, com a finalidade de empreender sua evolução intelecto-moral. Isso. O espírito passa a escolher as dificuldades e a adversidade de suas vidas futuras, com a intenção de conquistar virtudes, habilidades, ampliar seus potenciais, preparar-se para, libertando-se do apego à matéria, ser cada vez mais útil no mundo espiritual. No caso especial do espírito imperfeito, quando estiver consciente de sua própria responsabilidade quanto ao sofrimento moral que sente, vai escolher suas provas como expiação. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso. Exatamente isso. Ou seja, a prova são as vicissitudes da vida, é o que acontece naturalmente para todos nós, independente. Né? Depende do lugar que você está, é óbvio, né? Porque o mundo é material. E o que está em torno de você. Mas a expiação é eu escolher a prova, ou seja, se eu quero passar por isso, eu vou me colocar numa situação onde eu passo por isso. Aí as condições, eu vou me colocar no ambiente, nas condições, na cultura, no local, aonde eu possa passar por essas provas. Quando? Nessa vida? Nessa, na próxima. Se eu adquirir uma imperfeição, isso vai demorar mais. Entendeu? Agora, uma coisa que eu tenho pensado é o seguinte, né? É que eu posso escolher porque eu posso fazer uma expiação. A expiação é quando eu tenho uma imperfeição. Mas isso não impede que eu, mesmo não tendo uma imperfeição, falo, eu gostaria de me melhorar nesse aspecto. Então eu posso escolher um ambiente onde eu tenha mais chance de melhorar naquilo. E desenvolver uma virtude, vamos falar assim. Não é melhorar, eu quero me desenvolver numa virtude. E eu não tenho uma imperfeição, mas eu quero me melhorar. Eu posso escolher isso também. Eu acredito que isso é viável, né, Conde? Eu posso chegar e o que vocês acham? Eu posso escolher desenvolver uma virtude. Necessariamente posso, por que não? Eu sou livre. Eu quero tocar que nem Mozart. Próximas vidas eu vou vir em uma condição onde eu possa alcançar e me aperfeiçoar na arte da música, entendeu? Seja lá o que for. Ele tocava piano, eu vou tocar tamborim. Né? Não interessa, eu estou me aperfeiçoando. Tá valendo, entendeu? Tá valendo ali. A escolha é minha também. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Né? Sócrates, ele fala que todos deviam se aperfeiçoar, serem virtuosos nas artes, na ginástica e no filosofar. A arte está a música, né? Parte da arte está a música. E nas ciências também. Os 4. Então é isso. Algo mais para a gente encerrar? Né? Então, hoje todos colaboramos para retirar um dedinho da Sueli do inferno, entendeu? Ela teve uma compreensão melhor, você vê que ela escutou mais do que falou, né? Principalmente nesse final. E todos podemos aprender um pouquinho mais. Esse capítulo é muito legal, né?
Né? Muito bacana. Lembrando que na terça-feira a gente vai acabar o Nem Céu Nem Inferno, que está nesse ponto, da parte 3 do livro, e vamos começar o Céu e Inferno lá, na terça-feira às 8 horas da noite. Começar do zero, que aí é legal, né? Eu gostei muito de estudar esses pontos na teoria que Kardec traz na parte 1, que eu achei muito, muito bacana, entendeu? Ok. Só um momentinho, Satiro. Só um momentinho, Satiro. A Bruna. Ô, Bruna, você já viu lá no grupo o PDF do livro Pequenos Elementos de Moral? Eu vi, mas não consegui ler ainda. Não deu tempo, mas teve... Aliás, que tinha um menor e um arquivo maior. O menor eu dei uma lida até o capítulo 4. Então, é muito, muito legal aquilo lá. Muito bom. E também, se você conseguir escutar alguns audiobooks do Sócrates, A República de Platão, O Banquete, tem muito do espiritualismo racional também lá. Depois você maravilha, vou ouvir sim. Enquanto a gente está cozinhando, limpando a casa, eu estou ouvindo o livro. Só assim também. Tá bom. Tá bom. Até mais para quem vai, até mais. Até mais para todos. Tchau. Bom final de semana aos outros.